Graças e paz, meus irmãos e irmãs, que Deus abençoe a sua vida, te dê a paz que excede todo entendimento, através de Cristo Jesus. Queria continuar falando sobre Davi. Davi é um personagem maravilhoso e que a gente pode usar várias lições da vida de Davi, do reinado de Davi, ou mesmo antes do reinado. E hoje eu queria falar de alguns desafios que Davi enfrentou na sua vida. Como um menino novo, cuidando de ovelhas do seu pai, ele foi desafiado por um urso e por um leão. Ele foi caçado como animal selvagem pelo rei Saul e ele teve que fugir de seu filho Absalão. Seu filho estava determinado a tornar-se rei de Israel em lugar do pai. Então eu queria, em 3 pontos aqui, desafiar o seu coração a entendermos os desafios que Davi encontrou na sua vida. O primeiro deles, os inimigos que o desafiaram. O conselho dos amigos. Os amigos de Davi o aconselharam a fugir para o monte como um pássaro. Eles tentaram fazer com que Davi duvidasse de Deus, do agir de Deus, da ação de Deus, do poder sobrenatural de Deus. Davi sabia que fugir não era a resposta. E com muitas pessoas nos dias de hoje, acontece isso. As pessoas pensam que fugindo, elas vão eliminar os problemas, as crises, as tribulações que enfrentam nas suas vidas. Isso é lei do engano. Davi viu-se então numa situação como uma provação de Deus. Ele confiaria em Deus ou ele correria e se esconderia. Então, em segundo lugar, o conflito com os seus inimigos. Os inimigos de Davi prepararam arco e flechas para destruí-los. A palavra oculto pode significar secretamente ou na escuridão. Os inimigos procuravam uma oportunidade para disparar flechas de destruição sobre a vida de Davi. Os ímpios estão sempre na espreita para destruir aqueles que são retos de coração. Judas Iscariotes e também aqueles religiosos conspiraram para destruir Jesus. Eles fizeram o seu movimento no escuro, na noite, enquanto Jesus estava no jardim orando. A Bíblia nos adverte da astúcia dos ímpios. Então, precisamos analisar, como fez Davi, os seus inimigos, com os conselhos que muitas vezes ouvimos dos amigos e também dos inimigos. E dentre os conselhos dos amigos que nós falamos aqui, que pediam para que ele fugisse pelo monte, como dos inimigos que queriam espreitá-lo durante a noite, a palavra final é de Deus. Não é do nosso amigo ou não é do nosso inimigo. A palavra final é de Deus. A palavra final é daquele irmão que você confia, que você é amigo, que você devota uma amizade sincera. Nem todos os amigos estão prontos e preparados para nos instruir e nos dar dicas que apontem para um caminho certo. Segundo lugar, quando as fundações se desmoronam. Quer dizer, fundações que vão desmoronando, melhor dizendo, ao longo do tempo. Os problemas nos dias de Davi. Esse Salmo número 11, gostaria que você lesse, ele deve ter sido escrito durante o reinado de Saul. E naquela época, Israel estava sem um líder espiritual. A ilegalidade e a desordem eram práticas naqueles dias. A sociedade só podia existir quando houvesse lei e ordem. Então os amigos de Davi podem ter perguntado: quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? Às vezes, por isso que eu falei, nós temos que confiar em Deus, na sua palavra, em Jesus Cristo. Mas os amigos chegaram para ele e disseram, as fundações estão desmoronando. O que fazer? Quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? O problema dos nossos dias não é diferente dos problemas dos dias de Davi. Acredito que 3
fundamentos na nossa nação estão desmoronando. O primeiro deles, o colapso da família. A unidade familiar é fundamental para qualquer sociedade continuar a existir. E nós passamos principalmente pelo colapso moral nas famílias. É um grande problema, um problema que, com a pós-modernidade, isso se avolumou de forma tremenda. Então, a primeira instituição divina que Deus projetou foi a família. Se as famílias se separam, a sociedade acabará por entrar em colapso. Famílias fortes para fazer uma nação forte. Famílias fortes para fazer uma igreja forte. Segundo lugar, os problemas de nossos dias, o compromisso ou a falta de compromisso com o cristianismo bíblico. As pessoas não estão mais nem aí para ler a Bíblia e colocá-la em prática. As pessoas não estão preocupadas em fazer aquilo que a Bíblia nos pede e termos um compromisso bíblico de sermos sal, sermos luz, darmos bons testemunhos, amarmos o nosso próximo, o nosso irmão, o nosso amigo, até os nossos inimigos. Compromisso bíblico de vivermos as bem-aventuranças, de vivermos o fruto do Espírito e todos aqueles fundamentos, aqueles princípios que Jesus nos deixou nos seus evangelhos. Terceiro lugar, a corrupção no governo. Eu acho que esses três fundamentos são os que estão detonando com a nossa nação. O colapso na família, com falta de um compromisso bíblico firme e determinado, e a corrosão e a corrupção no governo. Nós temos tido situações incríveis de que nós não acreditamos mais nas instituições políticas. Nós não acreditamos mais no judiciário, nos deputados estaduais, federais, no Senado Federal. Nós não acreditamos mais. Nós estamos desesperançosos com esse grupo político que, infelizmente, tomou conta do nosso país. Mas junto com o grupo político vem o grupo judiciário e por aí vai. Então nós nos sentimos presos por um grupo que... Um grupo não, né? Um grupo que já está aí há muito tempo, né? Um grupo que já esteve, né? Principalmente em câmaras legislativas, Câmara Federal, gente que está aí que faz lei somente para auxílio próprio, né? Esse é um grande problema. Agora, diante das fundações que vão ao longo do tempo se desmoronando, como a família, como a falta de compromisso com o cristianismo bíblico, como os governos, a nossa fé não está nos governos. Nós não podemos ter político de estimação. A nossa fé está no Deus Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, seu Filho, na ação do Espírito Santo. Mas, independentemente desses dois pontos, nós precisamos ter uma fé confiante. Confiança no Senhor, como diz o Salmo 46:1, que Ele é fortaleza, socorro bem presente, refúgio secreto de cada crente. O crente que confia no Senhor e o tem como refúgio em tempos de angústias e provações. Sabemos que o trono do Senhor, versículo 4 desse capítulo 11 que eu falei, ele nos mostra que nós podemos nos aproximar do Santo Deus através do sangue de Jesus. Para o crente nós podemos chegar confiadamente ao trono da graça, como diz Hebreus 4, 15 e 16. Nós, muitas vezes, vamos ser provados pelo Senhor. O Senhor prova o justo para aperfeiçoá-lo, para que eles saiam e vençam na vida como ouro puro, depurado, Jó 23:10. E também entendermos que o Senhor triunfará no final. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus irão pagar. O ímpio experimentará o cálice da sua ira que está sendo derramado sobre eles no juízo. Então a Bíblia
ensina que Deus odeia aqueles que amam a violência, aqueles que não respeitam o próximo, não amam o seu próximo. O justo concede seu amor sobre os retos. Então, algumas lições dos desafios que Davi teve que sofrer, nós podemos separar algumas coisas, entendendo que esse Salmo número 11 é um salmo interessante, que é importante a gente ler, que vai nos mostrar os inimigos, amigos e inimigos, falando coisas que a gente não pode dar ouvido, mas dar ouvido à palavra e a Jesus. A fé no Senhor sempre será compensada, nessa vida ou na eternidade. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso, que a fé no nosso Deus será recompensada aqui ou na eternidade. Então, para muitas coisas, aquilo que o pastor sempre fala, joga para a eternidade. Na eternidade, Ele vai nos recompensar. Em segundo lugar, a nossa fé está baseada sobre a verdade imutável de Deus. A palavra de Deus é a verdade imutável de Deus. Nela nós encontramos preceitos, princípios que vão garantir isso. A palavra de Deus é imutável, o caráter de Deus é imutável, o reino de Deus é imutável. O Senhor está no seu santo trono, Ele está no controle, Ele é soberano. O que fazer o justo quando os fundamentos estão sendo destruídos? Nós podemos fazer como Davi fez. Confiar no Senhor, não fugir e nunca desistir. Viver em retidão, orar ao Senhor. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele todos. De acordo com o versículo 6, os perdidos estarão enfrentando um julgamento horrível, horrível. E é interessante nós notarmos aqui que ele fala claramente no versículo 6 de Salmos 11. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e o vento abrasador será parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, e os retos lhe contemplarão a face. Então a certeza é essa, nós contemplaremos a face do nosso Senhor e Salvador e Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por entendermos nesse salmo alguns desafios da vida de Davi. Que ele foi o homem segundo o coração de Deus. Que também sejamos, Pai, homens e mulheres segundo o seu coração. Ajuda-nos, Pai, nesse momento difícil que atravessamos. Ajuda-nos a investirmos nas nossas famílias, a termos um comprometimento com a Tua palavra, com a nossa vida cristã e, acima de tudo, a termos um compromisso de cidadãos que olham para o reino, que olham para a eternidade, não para o aqui e para o agora. Nós oramos pedindo a bênção do Senhor sobre a nossa cidade, sobre essa questão do vírus, sobre a pandemia. Que o Senhor nos guarde e nos proteja. Perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.